寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, né, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Assim, eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo também de uma maneira plausível, porque senão não ia ter por que nossa teoria acontecer. E bem, eu também pego os 3 fatos mais importantes, mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? E como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se o Alasca fosse uma monarquia? E essa teoria não é uma teoria minha. Mas enfim, né, é a teoria de um inscrito. Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, né, o Alasca sim já foi parte da Rússia, né, acredito que todo mundo já saiba. Mas em 1867, né, o imperador Alexandre II vendeu o Alasca por causa, né, de problemas ali, né, com a Inglaterra, com medo da Inglaterra invadir a Rússia, né, o Alasca através do Canadá. Então eles acabaram vendendo ali para os Estados Unidos, né, por uma alta quantia de grana. Então aí passou a pertencer aos Estados Unidos e não teve mais ligação nenhuma com a Rússia, né, apesar de ter muitos nativos dali, eles passaram a ser americanos, né, norte-americanos. Mas como é que seria se o Alasca fosse uma monarquia? E bem, nós sabemos que não dá para ser uma monarquia dentro de uma república. Aliás, até dá para ser uma monarquia dentro de uma república. Em Uganda aí tem 3 monarquias dentro de uma república. Mas não dá para ser uma monarquia dentro dos Estados Unidos, né? Então, para o Alasca ser uma monarquia, nós vamos precisar voltar um pouco no tempo. Então tá, em vez do Alexandre II vender o Alasca para os Estados Unidos, né, ele pode pensar e fazer o seguinte: pera lá. Os Estados Unidos, querendo ou não, né, por mais que eles não sejam aliados ali dos britânicos, o que impede os Estados Unidos de tentar uma invasão aqui também. Então, através, né, Então ele pode pensar: não, se eu vender para os Estados Unidos, os americanos podem nos atacar, né, dali, ia facilitar demais para eles. Se a gente deixar o Alasca com a gente, a Inglaterra pode invadir aqui, dominar e quem sabe futuramente não atacar a parte principal aqui. Então, para a gente assegurar o Alasca, vamos dar uma independência do Alasca. Sim, o Alexandre II pode dar uma independência ali para o Alasca, contanto, né, que o Alasca fique ali com os status ali de reino. Então, reino do Alasca. Ó, seria interessante, hein? Então, com isso, né, o Alexandre II acaba dando uma independência para o Alasca. E com isso, né, para assegurar que não vai ter nenhuma invasão, o Alexandre II pode deixar alguns soldados russos ali, justamente, né, para fazer com que o país tenha uma defesa. Afinal, é um país recém-independente, eles não podem. O Alexandre II não ia simplesmente tirar o exército russo dali e deixar os caras sozinhos. Então ele pode usar esse pretexto: estou aqui para defender vocês, para mesmo que o Alasca seja independente, ele ainda assim mantém uma presença militar ali como uma forma de defesa. E aí sim ele vai treinando, né, os nativos de Alasca, né, os alasquianos, sei lá, alasquense, enfim, não sei como chama alguém que mora no Alasca, russo, brincadeira. Mas, né, ele vai deixando ali os soldados russos ali no Alasca, e com isso eles vão treinando as futuras gerações aí de soldados aí do Alasca, né.
E bem, como o Alasca nunca foi invadido, né, nada impediria o Canadá de invadir o Alasca, mesmo que fosse dos Estados Unidos. Bem, então não vamos alterar isso daqui, né? Vamos já pular para a Primeira Guerra Mundial, 1914. Bem, eu acredito que o Alasca ele iria se manter neutro, né? Uma vez que ele não tinha inimigos no oceano, a Rússia, né, tava preocupado com a Alemanha, a Inglaterra estava preocupado com a Alemanha, o Canadá consequentemente também, os Estados Unidos não tinha nenhum por que se preocupar em invadir o Alasca, e também depois eles estavam ali ocupados com a Alemanha, então eu acredito que talvez o Alasca ele seria neutro por um tempo. Como assim por um tempo? Bem, em 1917, com o início aí da Revolução Bolchevique, poderiam acontecer duas coisas. Bem, o Alasca, né, por ter sido um lugar da Rússia e ter ligações bem fortes com a Rússia, né, que eu acredito que o idioma do Alasca poderia ser um idioma russo, e vamos trabalhar nisso mais tarde, ou então um idioma nativo, algum idioma esquimó, mas ainda assim eu acredito, né, que pelo fato dele pertencer à Rússia, é o russo ser o idioma ali mais falado. Então tá. Então, o que pode acontecer? Bem, em 1917, sabendo ali da Revolução Bolchevique, o Alasca poderia se manifestar a favor do czar Nicolau II e da família Romanov, né, como um todo, para eles pegarem exílio ali no Alasca. Isso poderia fazer o quê? Com que o czar Nicolau II pegasse um exílio ali no Alasca e ficasse vivo. Ele ia ter os status ali de czar da Rússia, de governo em exílio, mas ele não iria mandar no Alasca, tá? Ou então, final canônico, Lenin apaga ele. Mas eu não quero esse final canônico por quê? Vocês já vão saber. Bem, beleza. A partir desse momento, né, o czar Nicolau II, vamos supor que ele tenha fugido para o Alasca e que, né, a Rússia está sobre a Revolução Bolchevique. Bem, a Revolução Bolchevique, se eu não estou enganado, começou ali em Moscou, depois foi para a Ucrânia e depois ali para o final eles foram indo para a Sibéria, Vladivostok. Bem, e com isso o que poderia ter acontecido? O czar Nicolau II, junto com algumas outras nações, né, Índia Britânica, China, Japão, Estados Unidos, enfim, até mesmo a própria Inglaterra, eles poderiam ter ido ali para Vladivostok, né, os soldados ali do czar Nicolau II, indiretamente, né, o reino do Alasca, pudesse ali, né, para tentar recuperar a Rússia dos bolcheviques, ou então o que sobrou dela, mas vamos supor, né, que eles não conseguiram. Eles seguraram um pouco ali, mas os bolcheviques tiveram mais força e todos eles aí tiveram que recuar. Final canônico, não alteramos isso daí. Mas o porquê que eu estou trazendo isso daqui, o czar Nicolau II para lá e depois recuando ele? Justamente pelo fato de que os bolcheviques iam saber que o Nicolau II estava vivo e ele estava ali no Alasca. E como o Alasca é um lugar também que iria falar russo, iria ser um império, querendo ou não rico, por causa dos recursos naturais que ele tem, nada impede dos bolcheviques tentar transformar o Alasca num país soviético. Que tal essa teoria? Mas eu já fiz. Nossa, meu Deus, mas enfim. E tentar transformar o Alasca em um país soviético. E com isso, eles iriam tentar arrumar um modo de invadir. Mas vamos supor que eles até consigam ali infiltrar alguns. Eles não iam conseguir o porquê? Bem, o Alasca está entre o Canadá e os Estados Unidos, né? Tem uma perninha ali do Alasca que acaba chegando perto dos Estados Unidos. Então, eu acho, né, que pelo fato dele estar fazendo uma presença muito forte ali do lado da Inglaterra, né, antes da independência do Canadá, eu acho que a Revolução Bolchevique não iria virar por lá, uma vez, né, que os britânicos não iriam gastar muito recurso para mandar soldados para o Alasca, uma vez que era só literalmente dar um pulo do Canadá para lá. Então, eu não acho que o Alasca seria um país bolchevique, e a partir desse momento o Alasca passaria a manter boas relações aí com a Inglaterra e com o Canadá de uma maneira indireta, né? Então, com isso, as relações já seriam construídas. Afinal, né, a Inglaterra ajudou o Alasca a não ser um país soviético, um país comunista,
E lógico aí que os comunistas, os soviéticos aí, né, os bolcheviques iam tomar chumbo. Afinal, né, ninguém ia querer um país comunista do lado de uma monarquia. Então, a partir desse momento as relações iriam ficar boas, né, entre o Alasca, os Estados Unidos. Só não iria ficar boa entre o Alasca e a União Soviética. Então, beleza, tempo vai, tempo vem. Chegamos aí, né, ao que? Segunda Guerra Mundial. E bem, né, vamos adiantando, o Japão ataca Pearl Harbor em 1942. O Japão invade e ocupa o Alasca. Sim, isso realmente aconteceu, mas não foi o Alasca, foi 3 ilhinhas do Alasca, mas ainda assim estava dentro do território Alasca, Estados Unidos. Em 1943, né, os Estados Unidos foram lá e expulsaram os japoneses dali. Mas, né, retornando aí, eu acredito que o Alasca ele se manteria neutro também durante a Segunda Guerra Mundial, por um tempo, até que os japoneses pensassem, e se a gente invadisse o Alasca para atacar a Inglaterra e de brinde aí a gente já consegue puxar ali talvez até mesmo para os Estados Unidos. Então, né, com isso, né, os japoneses invadem o Alasca e fazem com que o Alasca declare guerra ao eixo. Pois é, o Alasca não seria dos aliados, mas o Japão provocou. Então, a partir desse momento, o Alasca acaba se unindo ali com os outros países, né, com os Estados Unidos, Canadá, China, enfim. E aí, beleza, só que lógico, né, que o Alasca iria precisar de uma ajuda tanto canadense quanto britânica para expulsar os japoneses. Então, eu acredito que em vez de eles terem expulsado em 43, né, eles teriam expulso em 44. Dado aí uns anos aí de luta ali, né, também para, né, dar uma, como eu posso dizer, deixar o negócio um pouco mais real, né? Afinal, a população do Alasca era pequena na época e não tinham muitos soldados. Mas enfim, beleza, já não alteramos o final da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que a Guerra Fria iria ser complicado ali no Alasca, justamente porque muitas das pessoas, né, que pudessem buscar exílio no Alasca, ou então russos mesmos que estivessem viajando e talvez fugindo ali dos bolcheviques, né, da União Soviética, eles poderiam simplesmente serem espiões. Sim, serem espiões e até mesmo tentar causar uma revolta interna. E isso, lógico, não iria, né, o Alasca não iria chamar só atenção internamente, né, mas como ia chamar a atenção dos Estados Unidos e do Canadá, porque uma monarquia russa, quem me garante que eles não estão trabalhando ali para os bolcheviques, mesmo que seja através de espionagem. Então, o Alasca ia estar sob constante vigia, e conforme o Alasca fosse sofrendo alguns ataques comunistas, alguns incidentes, isso só iria aumentar, né, os olhares do Canadá e dos Estados Unidos ali no Alasca. Então, muito provavelmente, né, que os Estados Unidos e o Canadá iriam sim, talvez até mesmo acabar, né, dando um apoio logístico ali para o Alasca e, lógico, né, levando espiões ali para ver se as armas estavam sendo usadas da maneira correta, se é que vocês me entendem, né? Enfim, eu acredito que durante a Guerra Fria, né, o Alasca sofreria ali algumas ameaças aí da União Soviética, mas não acho que ele chegaria a ser invadido, né? Lógico, poderiam ser invadidos através de espiões que tentariam causar, né, alguns incidentes, alguns conflitos internos, mas invadido militarmente não acredito, pois eu acho que eles estariam sim sob uma forte proteção da marinha tanto britânica quanto americana, né? Então eu acho que a União Soviética não iria buscar uma guerra direta ali, iria buscar, lógico que, né, com conflitos internos. E bem, né, tempo vai, tempo vem, chegamos ao final da Guerra Fria. E aí, atualmente, como seria? Atualmente, né, o Alasca seria uma monarquia de idioma russo na América do Norte, fazendo fronteira com o Canadá e fazendo fronteira marítima também, né? Não, com os Estados Unidos não. Mas enfim, né, acredito que de 2000 a 2010 as coisas iriam estar tranquilas.
Eu acredito que seria uma monarquia constitucional, não seria uma monarquia absolutista. Talvez na Guerra Fria seria necessário sim uma monarquia absolutista, para não ter muita burocracia e resolver os problemas logo. E, então, o que poderia acontecer, né, de 2014, de 2014, acredito que o Alasca, né, iria começar a ficar mais esperto com a Rússia, uma vez que eles invadiram a Ucrânia e colocaram ali, né, falaram que pertencia à Rússia, isso e aquilo. Então, né, o Alasca poderia ficar com medo, afinal, olha, a gente também já pertence à Rússia. Então, né, o Alasca, novamente, iria talvez pedir uma presença militar americana, iria talvez pedir uma presença militar canadense, ou então até mesmo, por que não, ele não entraria para a OTAN, o que iria impedir ele de entrar para a OTAN? Pois é, nada. Então, eu acredito que durante a Guerra Fria, né, ele poderia sim ser aderido à OTAN justamente, né, pelo fato de ser ali perto da Rússia. Mas, lógico que o fato de ser da OTAN não significa que não poderia ter ataques internos. Então, né, o Alasca iria para entrar para a OTAN logo, para evitar qualquer guerra civil e nenhuma desculpa de não pode entrar para a OTAN porque está em guerra civil. Então seria um dos primeiros países aí também a entrar para a OTAN no final da Segunda Guerra Mundial. Então, né, atualmente, acredito que em 2014 o Putin talvez poderia ficar meio que receoso em invadir, ou então poderia até mesmo tentar mandar alguns mercenários, mas aí ia ser uma treta pesada, e mesmo que por alguma eventualidade o pessoal do Alasca quisesse reivindicar, tipo, eu sou um cidadão russo, eu preciso da ajuda da Rússia, eu acredito que isso não iria rolar, afinal o Alasca seria da OTAN, e o Putin, eu acho que ele não teria, tipo, essa audácia aí de invadir um país da OTAN. Mas lógico que né, que não muda o fato de que seria muito tenso ali, basicamente, o Alasca ali mesmo sendo da OTAN, tendo a Rússia como vizinha e o Putin aí com indiretas aí de falar que o Alasca era dele. O Alasca é russo. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos aí do card de descrição. Não me esqueçam de seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais, Discord também vão estar todos aí na descrição. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, né? Comentem também o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? E passe esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua, com uma pessoa se identificar e falar assim, mano, você já parou para pensar se o Alasca fosse uma monarquia? E melhor, fosse um país, uma monarquia independente sem ser monarquia parte da Rússia? Sério, mano, isso seria muito louco, hein? Ter basicamente um filho do Império Russo na América do Norte com os caras falando russo. Cara, isso seria bem interessante, hein? Mano. Daí você vai lá, daí você fala assim, não, tem um cara no YouTube, né, que fez uma teoria assim, pipipi, popopó. E daí você vai lá e passa pra ele, pra ela, como a pessoa se identifica, beleza? E antes de tudo também, né, eu estou deixando a thumb aí pra quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito, beleza? Mas enfim, não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, seguir no Insta, no Twitter, o server do Discord também vai estar na descrição, só se identifique, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado, falou e fui!